3, 2, 3. Sério que caos! Eu sou a Gabi Cruz. Eu sou a Nath Aquino. E esse é o nosso podcast Sério que caos! Sejam bem-vindos A mais um episódio. Tá, o que a gente vai falar hoje? Concentra. A gente vai falar hoje sobre um assunto muito legal, que é a gente. A gente vai falar de nós, nossas experiências. Todo mundo quer saber. Não, mas a gente vai justificar por quê e por que você tem que ouvir esse episódio. Sim, tá. Isso é importante. Vamos começar explicando que essa ideia é de ser um episódio um pouco mais curto, mais descontraído, com um formato um pouco diferente do que a gente tem feito nos outros episódios, pra variar mesmo, tá, galera? Só pra mudar um pouco a situação. E então a gente quer trazer o ouvinte mais pra perto de nós também, pra ele mas mais ou menos, porque não é sempre que vai ser sobre a gente. A ideia é que tenha, de vez em quando, nossa história, mas se tiver uma história de um ouvinte muito legal, muito interessante. Por isso. Que renda um episódio. Daí a gente traz e conta um pouco pra da nossa visão. Ele aqui pro nosso Como lugar. se estivesse sentado aqui na mesa da gente, entendeu? Essa é a vibe. Então pegue a sua xícara de café, se aconchegue e bora ouvir essa história. Vamos! Que hoje vai ser uma história nossa, de uma viagem que a gente fez. E ela tinha tudo a ver, a gente chegou aqui. Não é a primeira viagem que a gente fez juntas, não foi a última. Mas é uma viagem que fazia muito sentido ser contada aqui num episódio, porque ela rende muito. Rende muito. Porque ela tem muito caos. Mas, inclusive, ela rende tanto que eu acho que a gente vai meio que fazer um pouco recortado num foco. Porque senão não vai dar, gente. A gente dava pra ficar aqui uma hora falando de cada parte da viagem. Mas, enfim, é uma viagem que foi eu, a Nath, foi algumas outras amigas nossas. A gente foi pra Santa Catarina. Ela aconteceu, vou dar alguns detalhes, tá? Pra vocês entenderem. Traz o ouvinte. Essa viagem aconteceu no ano de 2020, que é um período que... Qual é o cenário 2020? Tinha pandemia? Ainda não. Então, essa é pra vocês entenderem onde a gente estava. Essa viagem foi algumas das nossas amigas, né? E aí tinha... Vou fazer um recorte aqui. Como vocês sabem, eu sou arquiteta, porque todo episódio eu falo a mesma coisa, que eu sou arquiteta e que eu faço inglês. Vai falar de novo. Aí, agora eu vou... Tô falando isso por quê? Porque essa viagem, o foco inicial era ser um encontro de arquitetos. Aconteceria em Santa Catarina. Porém, né, como é uma viagem que tem, apesar de ter palestras e partes, né, atividades relacionadas exclusivamente à arquitetura, que também é interessante, a arquitetura e urbanismo, porque você viaja, vai pra uma cidade diferente, que era a vibe do rolê. Você vai pra uma cidade diferente, você vai conhecer pessoas diferentes, vai conhecer histórias do urbanismo e da criação daquela cidade, enfim. Mas era coisa de arquitetos mesmo, entendeu? E aí as meninas amigas minhas não eram arquitetas. A gente não era arquiteta. Eu não era psicóloga. Não era psicóloga também, era estudante de psicologia. Mas aí elas convidaram a gente e óbvio que a gente topou. E eu porque de arquitetura, na verdade. Era um encontro e a gente tava na faculdade, era um encontro universitário, dava horas, tipo assim, gente, dava 250 horas. A psicóloga valendo lá que passou 200 horas no encontro de arquitetos. E é tipo assim, salvar toda a minha vida de horas na faculdade, salvou. Olha porque, realmente, porque deu todas as horas. Tá. E a gente topou ir. Sim. E claro que ia ser um negócio mais voltado ali pra pros diversão, né? Porque o encontro durou 5 dias e era 5 dias de coisas pra fazer relacionado à arquitetura, passeios e tudo mais, só que também era 5 dias de festa. E era 5 dias no lugar com gente do Brasil inteiro, que era um encontro nacional. Era um encontro nacional de estudantes. E então, duas coisas sobre isso. Primeiro, as festas eram temáticas das regionais do Brasil. Então, festa da região centro, região norte e tal. Nordeste, norte, sul. Sim. Cada dia tinha uma festa, era muito legal. E e aí tinha as temáticas e tal. Então, até do norte tinha, gente, cachaça de jambu. Se você nunca tomou, experimente. Literalmente, é uma experiência de vida. Deixa eu colocar um parêntese. Eu e a Gabriela mais, né? A gente saía
procurando cachaça de jambu pra porque tinha galera que comercializava lá no meio do evento. Vamos entrar em alguns detalhes que eu acho importante trazer pra vocês entenderem um pouco dessa história. Primeiro, eu sou a estudante de arquitetura e uma das, né, porque as amigas, a galera, nosso grupo de amigas tinha várias estudantes de arquitetura. Tinha, mas umas 5. E aí, tipo, vamos supor que tinha 10 e 5 era arquiteto, o resto era ali, psicóloga, tal. A o galera resto só foi. tava tava no rolo. Enfiado. Como eu era estudante de arquitetura, eu me inscrevi pra esse evento até como apoio, que falava, que é quem ajuda. E eu era da rádio. Então, esse é um detalhe muito interessante pra trazer aqui, porque lá eu já era Gabi Cruz e um microfone. Aí que igual começou. Agora, um sonho. Começou a rádio da Gabi Cruz, futura podcaster. E aí, a gente tinha era a galera da rádio, que é conhecidos, né, como Comunica, e a gente que colocava as músicas no evento, dava os recadinhos no microfone, enfim, a gente fazia acontecer essa parte. Acordava todo mundo. Acordava a galera, tocava nas festas, né, enfim. E foi a primeira vez... Daí o que acontece? Vamos começar aos detalhes, coisas importantes. Ficava hospedado em... barracas! E era a primeira vez da Natália, por exemplo, então a gente levou o grupo das amigas, que foi... Primeira vez, várias patricinhas numa barraca. E, tipo assim, gente, era bem rústico, assim. Era num campo. Era no quê? Num clube? Explica o cenário. Mas era, tipo assim, parecia uma fazenda. Era bem afastado das coisas. Pra vocês se colocarem no pra no vocês ambiente, entenderem, assim, o cenário. E aí... tinha um refeitório que tinha as comidas, tá? Onde a gente comia. Onde ficava na fila. Tinha bastante fila, inclusive, porque era muita gente. Era tipo 500 pessoas, eu acho, pra mais, viu? Não tenho muita certeza. 500 pessoas. Daí tinha um banheiro com vários chuveiros. Tipo assim, lotado também. Saudades. Saudades. É que naquela época, né, tudo era lindo. Naquela época tava perfeito. A gente não tava passando por nada. Hoje, se a gente vai olhar, a gente fala, meu Deus, que perrengue. Coragem. Né? Aquela época, que era sede de viver, de jovem, universidade. Ai, tava tudo tá perfeito. Bom, tudo tá bom. Né? Tô viajando, tô feliz, é isso aí. Enfim, daí tinha esse lugar dos banheiros, os refeitórios, e daí era um pasto, assim, era um gramado. Daí, tipo, tinha até um cercado pra onde tava as barracas e tudo mais. E foi a sua primeira vez em barraca? A minha primeira vez em barraca. Daí a gente, até inclusive tem um caos bem grande em relação a essa primeira vez da barraca, porque eu estava sozinha numa barraca pequena e teve um ciclone. Gente. Quando a gente tava lá. Simplesmente tava rolando um ciclone. Extratropical. E eu dentro da barraca sozinha. E inundou tudo. As minhas coisas, gente. Eu não levei lona. Eu não lembro desse ciclone, na real. Eu lembro que esses dias daí eu tava ali buscando na minha memória sobre essa viagem. E aí comentaram sobre ter acontecido um ciclone. E aí eu fui lembrar de tudo, porque inclusive a rádio chamou, inspirada na Furacão 2000, se chamava Ciclone 2000. Porque a Comunica era assim, ela tinha referências e pontos de partida e conceito em tudo. Então, como ia ter um ciclone, a gente viu a notícia e falou assim, gente, como que a gente vai enfiar 500 pessoas em barracas aqui e simplesmente notícia, meu Deus, vai rolar um ciclone. Até porque não tinha... A gente em crise lá, né? Mas tudo bem, aconteceu. Só aconteceu coisas, exemplo, a sua barraca inundar. Então, até porque não tinha lugar pra, tipo... coberto. Pra vocês fugir, entendeu? E quando começou o ciclone, eu tava dormindo na minha barraca. Até, ouvinte, preste atenção nisso. Quando você for acampar, dormir em barraca, leve uma lona. Tem que levar uma lona. Leve uma lona, porque eu não levei. Vivendo e aprendendo. E assim, foi caos. Mas aí, eu não lembrava disso. E aí, quando eu tava tentando lembrar e pedir ajuda pra galera que me ajudou a lembrar das coisas... A minha amiga que tava comigo, tipo, dividindo a barraca, me lembrou que a gente tinha uma barraca que ficava nossas roupas. E essa barraca inundou, a gente ficou sem roupa. Cara, eu não sei por que eu não lembro que eu fiquei nesse caos porque todo e eu nem lembro. Pra você olha essas isso. coisas, eu tava tão... O trauma completamente apagado da minha memória. A gente tava vivendo tão bem as outras coisas que realmente não foi algo, tipo... Mas quando você olha agora, você fala, meu Deus. Tanto que eu não sabia que tinha sido um ciclone. Eu achei que tinha sido uma chuva muito grande. Agora que foi um ciclone. E aí, eu tava dormindo dentro da barraca e começou, gente, uma chuva, um vento, uma chuva. A barraca, tipo assim, podrezinha lá, pregada no chão. Não sei como eu não voei junto. A minha começou a inundar. E porque também era um campo aberto, não qualquer vento
evento era vezes 10 lá, eu acho. Eu tava sozinha, cara. Não tinha ninguém comigo. Tipo, as meninas estavam tudo em dupla. Eu tava sozinha com a minha barraquinha. E eu lembro que as barracas das meninas eram grandes, assim, do lado. E a minha pequena. E aí, gente, inundou as coisas de todo mundo. A minha não inundou tanto, porque como eu tava dentro, eu consegui trazer umas coisas pra perto de mim. E fiquei assim, com as coisas perto, em cima do colchão. Mas assim, o pessoal tava tudo com as roupas inundadas depois. Tava todo mundo torcendo as roupas no outro dia. Porque foi realmente algumas barracas, né? Inclusive, gente, eu vou dar um jeito de postar no nosso Instagram a foto, eu e a barraca. Vocês vão falar, gente, coitada. É que no fim, eu vou, né... deixar vocês tristes de saber que eu não estava dormindo naquela barraca. Porque senão vocês vão falar assim, gente, como que é isso? Enfim, a gente quis trazer daí um pouco dessa visão de ver como que era o caos da barraca. Eu acho que essa questão de barraca, de ficar em barraca, não só nesse exemplo. A gente ainda estava num lugar que estava ok, entre aspas, porque era um camping, digamos, né? Agora, esse povo que vai fazer aventura de verdade, gente, meu Deus. Eu não dou conta. Não, eu não sei como que é. Você, ouvinte, se tiver uma história aí pra contar, eu tenho certeza. Porque todo mundo... Barraca é igual a perrengue, cara. É verdade. Tipo assim, com certeza os ouvintes vão agora estão lembrando de uma história deles em barraca e perrengue. Eu acabei de lembrar outra que envolve a barraca, que foi um perrengue também, só que a gente não viu. Na verdade, não foi um perrengue, né? Porque a gente não viu. Que foi a aranha que veio embora com nós. Gente, simplesmente trouxemos uma aranha de Santa Catarina. De Santa Catarina. O que aconteceu? Conta pra nós. A aranha, gente, não era aquelas pequenas, era tamanho da mão, assim, pernuda, aquelas aranhas bizarras. E como que ela veio? Ela veio dentro da mala, enrolada na coberta. A mãe de uma amiga nossa foi lavar a coberta, balançou a coberta e simplesmente a aranha pulou. Uma aranha, de boa. Será que a aranha dormiu com nós uns 5 dias? Provável. Nem sabia. Tava lá, tudo bom, tudo bem. Curtindo. Não, gente, a aranha. E tipo assim, uma aranha grande, sabe? Não era pouca coisa, não era uma aranha, né? A aranha fazendo carinho em nós à Então, noite. olha só como é gostoso, né, essa viagem. Mas enfim, tipo assim, o engraçado é isso, apesar de todos esses caos, a gente tem muitas boas lembranças dessa viagem. E assim, estamos tentando resumir um pouco, porque aconteceu muita coisa. Foi uma viagem muito gostosa. Foi todas as meninas. Até porque foi pré-pandemia. Foi verdade. Antes da pandemia. Então foi tipo assim, foi bem final de fevereiro. E a pandemia começou, tipo, 2 semanas depois, cara, começou a pandemia. Daí foi a nossa última vivência, tipo, uau. Depois a gente ficou assim... de aproveitar mesmo. Eu lembro, até falando... Eu lembro que, acho que tinha dado 1 ano, e aí eu lembro que eu fiquei postando no Instagram assim, nossa, 1 ano dessa viagem, né? Porque depois disso a gente não viajou mais. A gente ficou 1 semana conhecendo gente de tudo que é lado. Tava com sede Brasil, de viajar depois. Conhecendo diversas culturas, diversas pessoas. Daí depois fica você no seu quarto. Mas isso ainda me aproximou um pouco. Eu tenho muito contato ainda com pessoas dessa viagem, um pouco por causa disso, porque daí no fim a gente ficava se falando por internet. É verdade. Aí a gente, eu vou contar um detalhe muito engraçado. Que a gente fazia o web bar, por exemplo. Então a gente assim, se marcava sexta-feira à noite e ficava num bar online. O pessoal da Comunica web bar. Ou outras pessoas tinha também? A Comunica em peso presente, assim, com né? certeza. Mas que a Comunica não... A Comunica não decepciona. Gente, saudades. Mas é isso, eu acho, tipo assim... Contamos num recorte, assim, bem curto, mas pra vocês lembrarem também, né? Não, mas entrar também com a questão da barraca, do caos. Sim. Como é. E que depois foi um vazio, gente. Sim. Depois porque foi assim, já tem o vazio pós-viagem que acontece normalmente. Daí mas pensa... Aí pensa umas semanas. Que ainda a Nath ficou 1 semana, eu fiquei 3, tá? Porque como eu tava lá no apoio, ajudando, eu acabei estendendo um pouco a viagem. E, gente, eu tenho muitas nuances pra falar sobre isso, tá? E vem aí, parte 2, 3, 4, 5, 6. Aguardem. Eu fiquei 3 semanas vivendo intensamente, total, aquilo, pra depois, cheguei em Maringá, 2 semanas depois. Acabou. Fica aí. 5 anos. Você sozinha sei agora. Lá quantos anos ficou na pandemia. Mas é isso, né, Gabi? É isso, gente. A ideia é, ouvinte, você
ouvir e lembrar. Esse formato é um formato diferente que a gente tá testando pro nosso podcast, que é de contar histórias. Pode ser esse o resumo, contar histórias. Sim. No começo agora vai ser histórias nossas. Se no próximo já tiver uma história de vocês, a gente vem aí. A gente espera. Tá? Tomara que tenha. E de vez em quando vai vir umas nossas aqui misturadas. Sim. Porque às vezes a gente tem umas coisas legais pra falar. Porque a gente tem muita coisa pra contar também, gente. Tem muita coisa. Vocês vão... Por isso que a gente é uma dupla. Então tá bom? Então tá bom. Esperamos vocês no e-mail ou outras redes. Pode mandar um áudio lá no Instagram, manda lá, segue a gente, curte, compartilha, responde as enquetes. Sejam engajados com nós, tá? Um beijo da Gabi Cruz. Então tá bom? Tá bom. Então tá bom. Tá. Tchau.